estamos de novo aqui no Simplificando Grabovoi para trabalhar um assunto bem delicado, bem filosófico, ao mesmo tempo polêmico. A gente dá continuidade aos nossos assuntos anteriores, cada vez se aprofundando um pouquinho mais. E o tema de hoje é nem tudo o que é o que parece ser. Nem tudo o que é o que parece ser. E realmente a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Vamos fazer uma retrospectiva em termos históricos. Vamos pensar um pouquinho sobre a Idade Média, século V a século XV, como que era a estrutura, né, do Estado juntamente com a Igreja, a estrutura de manipulação de massas que era feito na época, principalmente com a cobrança de altos impostos dos servos, né, dentro dos feudos na época, né, tanto na alta quanto na baixa Idade Média. A gente pode observar uma estrutura muito forte em termos de manipulação, e esse momento da história do mundo inteiro foi um momento muito delicado, porque ele complementa a parte de cobrança de impostos, complementa a era dos Césares, né, na antiga Roma, e tem uma concepção muito forte que é proporcionada pela Igreja sobre as pessoas da época, principalmente sobre os servos da época, sobre a população da época. Até por terem essa possibilidade de cobrar impostos mais altos, a Igreja ela implantava a crença sobre todos os fiéis da época, que eram todas as populações feudais, que o paraíso está lá do outro lado. Portanto, pessoal, sofram muito, porque quanto mais vocês sofrerem, quanto mais nós todos sofrermos aqui, nós vamos ser mais e mais recompensados do outro lado, pós a morte, né? Lá do outro lado, no paraíso, enfim. Essa concepção se tornou muito forte justamente para que houvesse um gatilho, né? Com que houvesse um álibi, né? Um motivo forte para que essa população servil, essa população de servos, fosse ainda mais explorada. Então, na época, a Igreja ela dividia, né, com os políticos e os nobres, né, com a nobreza, os impostos, que eram muito altos. Um filme muito interessante que mostra essa estrutura feudal é Robin Hood. É um filme até relativamente novo, se eu não me engano foi 2018, o último Robin Hood de 2018, um filme americano, muito bom, uma estrutura excelente aí que Hollywood fez aí para todos nós, e mostra justamente essa estrutura, mostra justamente essa manipulação servil, e inclusive o Robin Hood ele foi escrito no século XV, justamente para poder simbolizar o roubo da nobreza para proporcionar à servidão o dinheiro que a própria servidão fornecia para o Estado, né, que na verdade eram todas as economias que as pessoas tinham na época. E é muito interessante essa forma de manipulação, que ela foi tentar ser um pouco amenizada na Idade Moderna, mas na Idade Média surgiu em toda a população mundial uma crença muito forte de que o pote dourado está do outro lado. E isso foi se arrastando durante muito tempo, durante muitos séculos. Nós temos aí no século XIX a criação da lenda do vampiro, né, dos vampiros em geral, né, com uma figura mitológica vinda principalmente com o best-seller aí escrito, que é a história do Drácula, né, do Conde Drácula. Então nós temos uma figura mitológica muito forte, criada no século XIX, que justamente contrapõe, e é muito interessante fazer essa analogia histórica, que contrapõe os ensinamentos de Grabovoi. Por quê? Porque essa figura diabólica, demoníaca, enfim, essa figura do vampiro, o mito do vampiro, é aquele que consegue ter vida eterna e aquele que consegue se auto-regenerar. Foi muito interessante, há uns dias atrás, assistindo a série The Vampire Diaries, é uma série que tem até no Globoplay, não sei se tem no Netflix também, e tem um momento que o vampiro ele toma um golpe na mão e ele consegue uma regeneração instantânea. E é muito interessante isso, porque as pessoas estavam tão acostumadas a entenderem
que essa crença se tornou muito forte na Idade Média, ela foi se arrastando ao longo dos séculos, tão forte, uma crença tão forte de que o pote dourado, o paraíso, né, o momento de ser feliz é lá do outro lado, que as pessoas acreditavam, começaram a acreditar fortemente de que aquele que vivesse para o resto da eternidade aqui na Terra seria uma figura muito triste, muito solitária, que é a figura, muito soturna, que é a figura do vampiro, né? Ele é muito triste. Além de ser uma figura mitológica, com essa capacidade de se alimentar de outras pessoas, animais, enfim, o sangue, mas é uma figura muito soturna, uma figura muito triste, sombria, ou seja, seria uma penalidade, entre aspas, uma penalidade fornecer para um ser humano, né, seria um castigo fornecer para ele ficar, o péssimo presente, né, o péssimo castigo de ficar aqui na Terra durante toda a eternidade e simplesmente não morrer mais, como a figura mitológica do vampiro. Então, o vampiro, o que mais ou menos é? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque ele é o exemplo claro da crença, da consciência coletiva arrastada durante os séculos, que se concretizou nessa figura, nesse mito, no século XIX, através do Drácula e outros mais. Do Drácula veio se arrastando durante vários outros contos, outras lendas, filmes e livros, etc. Como uma figura, como um símbolo de um castigo humano. Você virou vampiro, então você tem aquele castigo de ter que ficar o resto da eternidade, né, aqui no planeta. Então, é interessante fazer essas analogias, até históricas, porque essa crença, ela se arrasta até os dias de hoje, né? Então, as religiões, todas as seitas, enfim, todas as pessoas, até as pessoas mesmo que são ateias, que eu bato papo, converso, conheço várias, é uma concepção tão forte, né, de que o pote dourado está lá do outro lado, de que o paraíso está lá do outro lado, e as pessoas se acostumaram tanto a ver morte todos os dias, seja por problemas, por pandemias, por doenças, ou seja, por outros motivos mais, que essa crença criada naquele momento, vamos colocar aí século V a século XV, naquele momento de baixa Idade Média, de início de Idade Média, essa consciência coletiva, ela não foi quebrada. Então, o tempo passou, a Idade Média passou, a Idade Moderna chegou, chegamos à Idade Contemporânea, estamos no século XXI, a figura mitológica do vampiro, ela continua, claro, mais como distração, mais como um hobby das pessoas que gostam do que mesmo como uma crença, claro que não, né? É mais a diversão que as pessoas gostam, ver aí o best-seller aí, o Crepúsculo e outras histórias mais, né? E outros filmes, outras trilogias. Então, o que acontece, onde eu estou querendo chegar, o ponto que eu estou querendo chegar aqui é justamente nessa concepção, nessa consciência coletiva de que o paraíso, de que a era dourada está lá do outro lado. E isso é uma concepção até muito grave, porque a gente chega no século XXI numa nova ciência instaurada por Grabovoi, que é uma ciência que coloca em xeque todas essas nossas crenças, todos esses nossos paradigmas antigos, que realmente faz sentido. Eu acho que vale a pena a gente se perguntar. Por quê que eu estou colocando isso? Porque o Grabovoi, ele vem explicando o seguinte: olha, se você regenerar, se você conseguir reverter qualquer situação de doença por saúde, isso vai valer a pena? Você vai se tornar uma pessoa mais completa, mais livre, mais feliz? Sim, é o que ele coloca. Sim, realmente vai valer muito mais a pena. Você vai se resguardar de várias situações de sofrimento, de dor? Sim, você realmente vai se resguardar. Então, segundo Grabovoi, a plenitude do homem está na capacidade de se autorregenerar. Quando a gente pensa numa concepção nova de controle de realidade, quando a gente pensa numa tecnologia nova, que é a tecnologia do próprio corpo, que é a tecnologia da própria consciência, que traz essa realidade para o corpo, a gente começa a perceber que esses paradigmas antigos não passam de crenças.
E por mais que pareça um pouco grave falar isso, que ainda é muito forte na nossa sociedade a concepção da naturalidade da morte, a gente começa a perceber que com essa nova ciência, realmente, o homem tem a capacidade de controlar a própria realidade. O homem tem a capacidade de criar novas ferramentas eficazes para reverter situações de sofrimento. E o sofrimento, ele perde o sentido. Enquanto muitas pessoas, várias pessoas, amigas minhas, pessoas que eu bato papo, que eu converso, que eu sento numa mesa de bar para conversar, várias pessoas ainda acreditam que faz parte do script da vida o sofrimento. E será que realmente faz parte? Eu acho que com essa nova ciência do Grabovoi, do controle da realidade, essa concepção ela cai por terra. Essa concepção ela cai por terra. Não vale a pena o sofrimento. Não vale a pena passar por determinadas situações difíceis. E aí vem toda uma concepção oriental em algumas das nossas seitas ocidentais sobre karmas, enfim, são reversíveis? Teve um curso que eu perguntei se karma é reversível. São reversíveis, porque o karma nada mais, nada menos é do que uma consequência de um ato passado, sei lá se é nessa vida, se é outra, não sei, é uma consequência de um ato passado, que você está passando por aquela situação. Porém, quando você pensa na consequência, se isso é uma consequência, se o meu sofrimento hoje, se essa doença hoje é uma consequência, existe uma causa. Se existiu uma causa, nós estamos falando de relação causa e efeito. Nós estamos falando de uma coisa muito simples chamada lei de ação e reação. A gente está falando de uma das leis de Newton. A gente volta lá para o século XIX, nas leis de Newton, e fala sobre ação e reação. Só que quando a gente fala de lei de causa e efeito, ação e reação, tem que ter ocorrido uma ação para ocorrer uma reação. Quando eu penso na reversão do tempo linear, como já tinha falado, já nesse mesmo canal, eu tinha feito um vídeo específico para tempo. Quando o tempo deixa de ser linear e ele passa a simplesmente ser multidimensional e deixar de existir, eu perco a relação de causa e efeito. Porque a causa, necessariamente, ela tem que ter existido antes do efeito. Então, para existir o efeito, eu tenho que ter tido uma causa prévia. Mas se o tempo não existe, não faz sentido eu falar de uma causa prévia. A causa deixa de existir para o efeito deixar de existir também. Então, quando eu penso na questão kármica, independentemente de quem acredita, quem não acredita, mas aqui no caso eu estou colocando para as pessoas que acreditam, que eu tenho que passar por aquele sofrimento, eu tenho que passar por aquela dor, quando eu atinjo o pessoal, quando eu saio da terceira e atinjo a quarta dimensão, que é essa mudança que o mundo está tendo nesse momento, é a mudança da famosa transição planetária, eu estou partindo da terceira para a quarta e o tempo ele deixa de existir. Então, se o tempo deixa de existir, não tem mais relação causa e efeito, não faz mais sentido falarmos de karma, não faz mais sentido falarmos de que eu preciso passar por isso, porque se eu preciso passar, é relacionado com alguma coisa do passado, mas o passado ele deixa de existir, porque o tempo deixa de existir nessa nova era que nós estamos entrando. Então, o Grabovoi é uma preparação para essa nova era, é a preparação de abandonarmos a terceira dimensão para atingirmos a quarta. Quando abandonamos a terceira para atingir a quarta, o tempo ele simplesmente deixa de existir. A relação espaço-tempo ela muda completamente. O espaço deixa de ser tridimensional, o tempo deixa de ser unidimensional, eles passam a ser multidimensionais e a gente consegue atingir passado, presente e futuro tudo ao mesmo tempo. Tá? Então as pessoas que trabalham assiduamente com as técnicas do Grabovoi, principalmente com a utilização do dispositivo PRK1U, várias e várias pessoas que eu converso, inclusive eu, já passamos por essa experiência de sentirmos o tempo parado, de sentirmos o tempo desacelerado, ele deixar de existir. Então, isso hoje está sendo vivenciado por várias e várias pessoas no mundo, principalmente os seguidores de Grabovoi, de sentir a ausência do tempo, mas a grande sacada nessa história é que daqui a pouco tempo, isso já vai ser daqui a a gente não sabe exatamente quando, mas com essa entrada nessa nova era, grande parte da população e a esmagadora maioria, ou seja, a realidade do planeta vai ser a ausência do tempo. Então a relação causa e efeito deixa de existir, karmas deixam de existir, o sofrimento na vida perde o sentido. E aí a gente vem para a figura do homem em sua total plenitude. A figura do homem na liberdade de ser o que ele quer ser.
de viver o que ele quer viver, né? Claro, de uma maneira criativa, de uma maneira que siga a linha do Criador, que seja criativa, que agregue felicidade, amor, saúde para si próprio e para as pessoas ao seu redor. Então a questão é que nem tudo o que é o que parece ser. Quando a gente pega aí no nosso folclore, na mitologia, de outros países que vieram pra gente, que nós importamos essa mitologia também, né? A figura diabólica de vampiro, que é aquele que tem a vida eterna e é aquele que se auto-regenera. Eu vou ser muito sincero com vocês, que eu tenho inveja do Edward. Eu tenho inveja do Edward do Crepúsculo. Por quê? Porque é um cara jovem, forte, que tem a capacidade de auto-regeneração, que tem a vida eterna, que tem o conhecimento de todas as épocas do mundo, porque ele vivenciou todas essas épocas, ele é um ser eterno, e tem uma casa linda no meio do bosque, enfim, teve o tempo para construir todo esse patrimônio. Então, assim, eu, de uma maneira muito sincera, quando eu assisti o Crepúsculo, foi muito interessante, quando eu assisti vários dos filmes, eu me sentia muito invejada pela família do Edward. Por quê? Porque não enfim, se alimentarem de sangue, essa parte ruim, essa parte negra da história, mas a parte de vida eterna, a parte de autorregeneração que nós distorcemos na nossa mitologia mundial devido às nossas crenças. Então foram passadas várias gerações e nós distorcemos a figura eterna como uma figura diabólica, sendo que na verdade somos nós, né? A grande sacada é o pote dourado estar na vida, né? E nós sermos protagonistas dessa autorregeneração e dessa vida eterna. Então, a lenda do vampiro, ela, em relação à concepção do Grabovoi, ela cai por terra porque, na verdade, somos nós ali que deveríamos ser o protagonista dessa história de vida eterna. E essa consciência coletiva criada durante muitos e muitos séculos de que a morte vale a pena, ela também cai por terra na nova ciência grabovoiana que tá chegando com tudo e está nos preparando para essa nova era. Então, muito obrigada. Eu acho que vale um ponto de reflexão para a gente poder analisar alguns fatos históricos, analisar um pouco a nossa visão, por que o mundo, por que a sociedade tem essa concepção sobre vida, sobre morte, sobre a vida eterna e por que a gente tem tanto preconceito em relação a isso. É uma concepção arrastada durante séculos e séculos e séculos, tem uma explicação histórica por trás dessa concepção, mas eu acho que vale a pena a gente vestir a camisa do século XXI, vale a pena a gente vestir a camisa dessa nova ciência e realmente desapegar do que não vale a pena. Então vale uma reflexão, acho que é um ponto interessante para a gente refletir, relacionado com a nossa preparação de um novo tempo, de uma nova fase, uma nova etapa que o planeta está entrando, para que a gente consiga entrar com o pé direito, ok? Um grande abraço, o Simplificando Grabovoi fica aqui com mais uma pulga atrás da orelha, jogando paradigmas por terra, entrando com tudo nessa nova ciência instaurada pelo grande cientista Grigori Grabovoi. Um grande abraço, ótimas concentrações, ótimas pilotagens, acompanhe o nosso site com muitas novidades aí dos sublicenciados e até mais.